hoje num horário bem diferente do habitual, em razões do decreto estadual no Ceará. Os cultos estão nesse horário, isso chama-se culto vespertino, que é o culto ao cair da tarde, né? O culto está sendo gravado e será depois transmitido no horário das 7 horas, estará sendo aberto o link, se você depois quiser assistir ou compartilhar com outras pessoas, estará no canal da igreja. Então você que vai estar nos acompanhando, que o Senhor abençoe de forma muito especial. Bem-vindos a todos os nossos visitantes que estão conosco pela primeira vez ou voltando novamente. Uma alegria ter aqui familiares, que o Senhor abençoe vocês de forma toda especial. Eu quero ser bem breve, bem objetivo naquilo que eu quero pregar a vocês hoje, e ela é fruto de uma experiência que eu tive, acho que há uns 6, 7 anos atrás. Eu fui convidado para pregar numa cidade, e estou aqui no altar esperando o momento para pregar, e o pastor ao meu lado me fez a seguinte pergunta: você já fez um encontro? Eu digo, qual encontro? O encontro com Deus. Imediatamente eu disse para ele, sim, eu tive um encontro com Deus quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. E ele retrucou dizendo, não, eu me refiro ao encontro. Depois de alguns meses eu tomei conhecimento que essa era uma expressão de uma atividade que acontecia sempre em alguns congressos, em algumas atividades. Mas é baseado nessa pergunta que eu fiquei a pensar, eu tive um encontro com Deus mesmo? Como é que foi meu encontro? Como é que foi minha experiência com o Senhor? E depois de pensar algumas coisas, eu quero convidar você a pensar o mesmo que eu. E a minha pergunta será a mesma que o pastor fez. Você já teve um encontro com Deus? Talvez sua resposta de imediato seja a mesma minha. Sim, pastor, eu já tive. Mas você entende o que isso significa? Então é olhando para a Bíblia que eu quero pontuar 3 exemplos, e daí você encontrar a resposta se você teve ou precisa ter esse encontro. Eu tenho 3 episódios da qual eu quero destacar, e o primeiro se passa no livro de Gênesis, no capítulo 3. Você tem Bíblia, então folheia comigo para o primeiro livro, Gênesis, no capítulo de número 3. Nós temos a história do primeiro casal, que estão vivendo dias bons, dias maravilhosos na terra, e eles tinham um encontro com Deus. No capítulo 3, no versículo de número 8, diz assim: e ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. Todos os dias, ao cair da tarde, Deus vinha ao encontro de Adão. Era comum isso acontecer, e num desses dias encontrou Adão na situação em que estava. Mas perceba como começa dizendo a Bíblia, que no cair da tarde, na viração do dia, Adão e Eva estão ali, e quem vem passeando pelo jardim? Deus. Deus veio ao encontro deles. O segundo texto se passa no livro de Gênesis ainda, no capítulo 32, e nessa expressão é a história de Jacó. No capítulo de número 32, ele tem um encontro com Deus. No capítulo de número 32, no versículo de número 30, depois de ter lutado com o anjo, ele agora diz assim: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. O terceiro e último texto que eu quero pontuar está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16, trata-se agora no Novo Testamento, o encontro entre Jesus e um discípulo. No capítulo 14, no versículo 7, no capítulo 16, versículo 7 diz assim: ide, diga aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali vocês o verão como ele vos disse. Eu estou citando esses 3 textos porque a partir de agora eu quero explicar a você o que se passa aqui. Eu tenho 3 episódios diferentes, com narrativas iguais, mas com aplicações próprias para a nossa vida. No livro de Gênesis, no capítulo 3, Deus vem ao jardim do Éden, e era comum ele vir visitar Adão e conversar com ele. Era um encontro dos maiores que pudesse acontecer, porque de todas as experiências que eu e você podemos ter com Deus, Adão teve a mais sublime. Ele via Deus face a face, ele falava com Deus face a face, e é nesse momento em que Adão tem um encontro com Deus que acontece algo expressivo. Ele desce à terra, chega no lugar, e no lugar de encontrar-se, Adão não está. Por que Adão não está?
porque ele está querendo esconder alguma coisa. Deus então pergunta: Adão, onde você está? Adão, onde você está? De trás de uma árvore. Ele responde dizendo: tive vergonha de ti e escondi-me atrás desta árvore, porque percebi a minha nudez e me escondi de ti. Nesse primeiro episódio de Gênesis 3, o que eu percebo é que ter um encontro com Deus fez com que Adão quisesse esconder alguma coisa. Parece estranho para você, porque talvez você imaginasse que quem tem um encontro com Deus arrupia-se, chora, pula, salmodia, canta, vibra, rola no chão, planta bananeira, como dizem por aí. Só que quando Adão tem um encontro com Deus, a primeira coisa que ele faz parece ser a mesma coisa que nós fazemos: procuramos esconder nossas falhas, procuramos esconder debaixo do tapete, como alguém que acaba de receber uma visita e as peças íntimas estão jogadas pelo sofá e ele sai pegando tudo e guardando e escondendo. Quando Deus chega, nós temos a tendência de esconder a podridão que se guarda dentro do nosso coração. Temos a tendência de querer esconder alguma coisa, e Adão está escondido. Mas aquele que tudo vê pergunta: o que você faz aí? No segundo episódio de Gênesis 32, é um caso de Jacó. E depois do encontro que ele tem com Deus, porque no início parece estar lutando com um anjo, mas depois ele mesmo disse: eu vi Deus. Deus agora, nesse encontro com Jacó, ouve Jacó dizer o que todos nós costumamos dizer quando temos um encontro com Deus: me abençoe. É isso que eu quero, me abençoe. Só que Deus, que tudo vê, proporciona para Jacó aquilo que nós precisamos. Deus vai falar com Jacó antes de lhe abençoar, em forma de pergunta, dizendo: qual é o seu nome? E por que Deus faz isso? Porque todas as vezes que Jacó pedia me abençoe, ele está preocupado com as coisas que ele pode ter. E por sinal, foi essa a razão do problema de Jacó. Ele pediu me abençoe lá para seu pai Isaac. Ele enganou o seu pai e disse me abençoe. Ele enganou o seu irmão e roubou a bênção. E era por causa dessa expressão que Jacó precisava de uma mudança interna, de uma mudança transformadora dentro dele. Era como se Jacó estivesse dizendo me abençoe, mas Deus estivesse dizendo: muito mais do que bênção, você precisa ser mudado, você precisa ser transformado. E quando pergunta qual é o seu nome, isso desmancha Jacó, e Jacó tem que assumir quem ele é: eu sou Jacó, porque o nome Jacó significa exatamente isso, aquele que engana. Então nesse segundo texto eu encontro alguém tendo um encontro com Deus, de novo querendo esconder alguma coisa, mas Deus tratando com as reais necessidades dele. Eu me dirijo para você que me escuta e me assiste agora, e eu te pergunto: o que é que você tem tentado esconder de Deus? O que é que você tem tentado esconder, camuflado na podridão do tapete da nossa alma? O que é que você tem escondido? Quando eu olho para Jó, um homem que teve um encontro com Deus, todo o livro de Jó vai resumir nessas três coisas da qual eu estou pregando. A primeira é que Jacó escondia uma falsa religiosidade. No livro de Jó, começa mostrando um homem temente, justo, reto e que se desvia do mal. Mas esse Jó, quando tem um encontro com Deus, ele percebe que muito mais do que isso que ele fazia, suas práticas religiosas, ele precisava de uma mudança, de conhecer de fato a graça. E porque ele não conhecia a graça, ele começa a perguntar: o que foi que eu fiz para estar sofrendo isso? Por que meus filhos morreram? Meu Deus, me mostre os meus erros. Essa pergunta ninguém devia fazer, porque se a gente pedir para Deus mostrar os nossos erros, Ele vai mostrar muitos erros nossos. Mas Jó era um homem que escondia as podridões de trás de uma falsa religiosidade, de uma aparente vida de piedade. Mas o Deus que conhece Jacó também é o Deus que conhece Jó, e percebe que muito mais do que os 10 filhos, muito mais do que o patrimônio que ele tinha, ele precisava de uma mudança, ele precisava de transformação. E quando Jó tem um encontro com Deus, sabe o que ele diz? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. E sabe o que ele diz no final do texto de Jó 42? Por isso eu me lanço no chão e sinto nojo de mim mesmo, eu me abomino.
nem parece o mesmo homem que começou tão religioso e agora se sente enojado com seus pecados. Sabe por que ele está assim? Porque quem tem um encontro com Deus, a primeira coisa que Deus trata é revelar quem somos e o que precisamos. Hoje eu li uma frase e ela dizia exatamente isso: quando eu olho para o cristianismo que eu devia ser, para o cristão que eu devia ser, eu sinto vergonha do cristão que eu hoje sou. Quando você olha para o esposo que você é, que você devia ser, qual é a sensação que você tem no marido que você é hoje? Quando você olha para a esposa que a Bíblia diz que você devia ser, para o jovem que a Bíblia diz que você devia ser, para o cristão, para o eleitor, para o trabalhador, para o pastor que você devia ser, quando eu olho para onde Deus queria que eu estivesse e vejo a realidade da minha vida, eu só sinto uma coisa: nojo dos meus pecados, nojo de quem eu sou, das podridões. E ter um encontro com Deus, antes de produzir sensações, vai produzir sensações de reconhecimento de erros. Você pode ser religioso, mas aí dentro desse coração tem muita coisa que precisa mudar. Você pode ter uma Bíblia maior do que sua própria mão, grande, que precisa carregar, faltando força. Você pode a ter lido várias vezes, você pode carregar várias indumentárias religiosas, das vestes ao cartão de membros. Mas Deus conhece Jacó, e antes que Jacó dissesse a bênção que ele queria, Deus dizia: você precisa mudar. Ter um encontro com Deus é um convite à mudança. Ter um encontro com Deus é um convite à transformação. Porque é impossível que alguém que esteja de fato com Cristo continue vivendo a vida velha. Se você está em Cristo e a velha vida te domina mais do que a proposta de uma nova vida, então você teve um encontro com a igreja, com a religião, com o sistema, menos com Deus. Porque quem tem um encontro com Deus, sua vida é transformada, sua vida é mudada. E quando eu olho para os textos, eu vejo um homem que queria esconder algo, e vejo um Deus que queria transformar algo. É o paralelo entre o que você é e o que Deus vê. Quem você é e o que você acha que Deus está vendo? Quando eu preparei essa mensagem, eu disse: Deus, eu não vou nem te perguntar o que o Senhor vê em mim, porque o que Deus vê em nós, além de pecado. Mas o terceiro exemplo que eu citei para vocês é o momento em que Jesus ressuscita. E ele, ao ressuscitar, diz para Madalena: vá, diga para os meus discípulos e para Pedro que eu vou ao encontro dele. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque a última vez que Jesus viu Pedro, foi ele negando, foi ele diante de uma fogueira se aquecendo, e uma mulher dizendo: você é um deles. Não, claro que não, nem o conheço. Mais adiante no pátio, alguém diz: você só pode ser um deles, sua fala te denuncia. Não, claro que não. Até a fala deve ter mudado. E a terceira vez que ele nega, o galo canta e ele se lembra: neguei o meu Salvador. Essa foi a última vez do trocar de olhar entre Pedro e Jesus. E Jesus ressuscita e manda dizer para Pedro: diga para ele que eu estou indo aí para ter um encontro. Quando Madalena disse isso para Pedro, qual é a sensação que você acha que Pedro teve? Talvez os outros ficaram felizes: eita, ele ressuscitou, que fenomenal, ele vem vindo aí. Mas Pedro deve ter ido para o cantinho, baixar a cabeça e pensar: o que ele vai dizer? O que ele vai dizer? Porque a última vez que ele olhou para mim, eu estava negando ele. A última vez que ele olhou para mim, eu estava ao redor de uma fogueira, espraguejando e dizendo que não conheço. Aí Jesus encontra Pedro na beira de uma fogueira, tendo acabado de pescar. E quando os dois estão frente a frente outra vez, o encontro produz isso: Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo, então cuide das minhas ovelhas. Deixa eu te perguntar de novo, Pedro, tu me ama? Senhor, é claro que eu te amo. Então escute, cuide das minhas ovelhas.
Pedro, eu vou te perguntar mais uma vez: você me ama? Pedro ficou tão constrangido, porque na terceira vez ele deve ter lembrado: foi 3 vezes que eu o neguei. Então, com a cabeça baixa, ele deve ter dito: Senhor, tu sabes, tudo tu sabes. E sabe qual é a resposta de Jesus? Novamente ele diz: apacente minhas ovelhas. E o que isso significa, pastor? É que ter um encontro com Deus, primeiro, faz com que nós escondamos o que nós somos. Segundo, faz com que Ele veja o que de fato nós somos. E terceiro, sempre Ele proporciona uma nova oportunidade. Ele deu uma nova oportunidade para Pedro, como deu uma nova oportunidade para Jó. Quando Jó tem um encontro com Deus e se sente enojado, lança-se no pó, não mais aquele moço cheio de ideias religiosas, mas um moço arrependido, Deus muda a sorte de Jó, e a Bíblia diz que o Senhor restaurou a sua vida, muito maior do que antes, porque ter um encontro com Deus é exatamente isso, é ter uma nova oportunidade. Então pare de se esconder atrás de ideologias, de argumentações, de desculpas e falácias. Não, mas é porque meu pai, porque minha mãe, não, é porque eu nasci assim, não, porque eu sou assim. Não, pare de se esconder atrás disso e permita com que Deus te veja como você é, e Deus perceba o que você de fato é. E agora entenda que ter um encontro com Deus é admitir quem sou, permitir Ele me ver do jeito que estou, mas sim receber uma nova oportunidade para viver coisas novas. E todas as vezes que você tiver um encontro com Deus, sua mão estará estendida para te dizer: te dou uma nova chance, uma nova oportunidade, te dou um novo momento para você viver. Você todos os dias pode abraçar isso ou pode jogar fora. Quantas vezes você jogou isso fora? A mão de Deus tem estado estendida, e como diz Eugênio Peterson na Bíblia, a mensagem: a mão de Deus não é um dedo acusador, mas uma mão estendida. Só que a mesma Bíblia que diz isso em João 3, há de dizer em João 12, que Ele a ninguém julga, que Ele a ninguém condena, mas as nossas obras um dia nos condenarão, porque aquele que hoje nos dá uma oportunidade, aquele que hoje nos convida a uma nova vida, um dia mudará de posição, se sentará no trono como juiz para julgar toda a terra. E quando Ele for julgar você, quando Ele for julgar a mim e você, você não pode dizer: eu não tive oportunidade, porque todos os dias Deus está te dando uma nova. Imagine que você um dia cometeu um crime, uma atrocidade, foi preso, e provado que você é culpado, você está na cadeia, mas alguém que te ama muito, mesmo sem você conhecer, foi e pagou sua fiança, defendeu sua causa, foi para o dia da audiência e lutou por você, e conseguiu anular a sua culpa. Você saiu pela porta da frente carregando um papel, um alvará de libertação, dizendo: sou livre e não devo nada para ninguém. Só que você se empolgou porque agora é livre e volta para viver a vida de pecado ao seu modo. E agora você cometeu outro crime, cometeu outra atrocidade, foi preso de novo. Quem você vai buscar? O mesmo advogado que te ajudou, o mesmo advogado que te defendeu. Só que quando você chega lá, ele não está. E quem está lá diz assim: ele foi promovido, passou no concurso e agora é juiz. E quando você entra na sala de audiência, sabe quem vai te julgar? O mesmo que um dia te defendeu. Ele vai olhar e vai dizer: um dia eu estive te defendendo, sabia que você era culpado, mas lutei para te dar a liberdade. O que você vai dizer agora? Essa é a história da nossa vida. Então, quer um conselho? Tenha um encontro com Deus, permita Ele enxergar você aqui dentro, e ouça a oportunidade que Ele está te dando outra vez. Você pode lançar fora, ou você pode abraçar. Você pode rejeitar, ou você pode agarrar. A escolha é sua. E quando eu preparava essa mensagem, a minha pergunta inicial foi: eu tive um encontro? E sabe qual a minha conclusão? Continuo precisando ter um encontro com Deus, todos os dias, todas as manhãs. Talvez não é de coincidência que todos os dias Deus vinha ao Éden. Todos os dias Ele vinha para dizer a mim e a você que todos os dias
você precisa ter um encontro com Deus. Hoje é domingo, 28 de fevereiro de 2021. Hoje é dia de você ter um encontro com Deus. Amanhã, segunda, continuará sendo um dia de você ter um encontro com Deus. A diferença entre hoje e o amanhã é porque você só tem o hoje. O amanhã só pertence a Deus. Então, se você tem um hoje, vou te fazer uma pergunta: quer ter um encontro com Deus agora? Quer entregar tua vida para o Senhor agora? Quer ir para os braços do Senhor? Parar de se esconder atrás das árvores, como Adão se escondendo atrás de fogueiras, fazendo esconder sua nudez? Quer parar de ficar escondido em coisas e permitir com que Ele te mude? Jacó não foi mais o mesmo. O Jacó enganador saiu dali, o Israel, o príncipe de Deus. Está na hora de você ter uma nova vida. Fique de pé, por favor. Está na hora de você ter um encontro com Deus.